Beleza? Vocês perceberem aqui no nosso módulo, né, de PI3, nossa aula de hoje, 2 do 4, tem um aplicativozinho do F2 para ser baixado, né? Então, você vai clicar nele, clica no link, ele vai baixar aqui no... Como ele é um executável, ele vai abrir direto na janelinha do aplicativo, que é essa aqui, certo? Parece um bytezinho, né? Tem essa telinha branca, bem simplesinho, e devagarzinho a gente vai começar a mexer nele. Todo mundo que tentou conseguiu baixar? Beleza, então vamos. Beleza, Adriano, vou esperar um pouquinho então. Beleza, então vamos lá. Na telinha que vocês estão vendo aí, o software está aberto, né? Ele tem algumas funçõezinhas bem interessantes quanto à análise de estruturas bidimensionais, certo? A gente vai utilizar isso para mecânica geral, para resistência, para análise de estruturas 1 e 2, basicamente para todas as disciplinas de estruturas do nosso curso, né? O F2 é de grande valia, ajuda bastante para a gente poder trabalhar essa análise estrutural de forma mais rápida, certo? A gente pode ver aqui ó, que ele é composto por algumas funções, né, que a gente vai apresentar rapidamente. Essa parte aqui está relacionada ao o zoom, né, zoom mais ou menos, em alguma parte da estrutura que a gente desenhar aqui nessa tela branca, né, nessa parte de edição. Aqui nós temos 5 opções, né, tem a opção de modo de seleção, né, ou seja, onde eu posso selecionar aqui como se fosse lá uma telinha do Windows normal. Tem a opção de inserir um membro, né, uma barra, uma linha, que quando nós formos trabalhar com treliças ou vigas, essas linhas que vão virar nossos elementos, né, as nossas seções, eu posso inserir nós, né, eu posso inserir as cotas, né, entre esses elementos, entre esses nós, e eu tenho um modo de inserção por meio de coordenadas cartesianas, né? Pontos X e ponto Y, né? Num eixo bidimensional. Já a gente vai trabalhar com eles. Nessa parte de cima aqui, ó, eu tenho algumas situações que vão relacionar as características dos materiais que vão ser empregados na minha estrutura, certo? Se eu clicar aqui, ó, no primeiro terminho, ele está relacionado aos parâmetros do material utilizado, né? Esses parâmetros para o software estão integrados a 3 características, né? Ao módulo de elasticidade, ao coeficiente de Poisson e
ao coeficiente de expansão térmica desse material. Esses dois termos aqui nós vamos ver melhor lá em resistência dos materiais, são características mecânicas de um material, certo? E esse alfa aqui, esse coeficiente de dilatação térmica, vocês já viram teoricamente lá em Física 2, quando viram dilatação térmica dos materiais, né? Quando eu quiser lançar um material, né, eu sempre tenho que lançar alguma coisa, eu vou vir aqui, ó, em criar novo parâmetro, e aí observe que eu tenho alguns tipos, né, relacionados. Então, o material isotrópico genérico, aço, concreto e alumínio, né? Ele dá 3 especificações de materiais. Caso você queira utilizar qualquer outro, né, você pode colocar genérico aqui, atribuir um nome qualquer, deixa eu colocar aqui, ó, teste, por exemplo. E aí, se você conhecer essas 3 características desse material ao qual você está usando, você pode simplesmente adicionar aqui, colocar outro valor, né? É livre para isso. Ok? Deixa eu deletar ele, porque a gente não vai usar agora. O segundo que nós temos aqui vai relacionar as propriedades da seção transversal do meu material. Ou seja, vamos pensar lá no palitinho de palito de picolé de vocês, né? Quando você olha o palitinho de frente, lá você está vendo a espessura, a largura e o comprimento do palitinho, né? Quando você olha ele na parte mais fininha, né? Você consegue, quando você corta lá aquela pontinha, você consegue ver 2 dimensões, né? Que é a espessura do palito e a largura. Essa espessura e a largura é chamada seção transversal, né? A gente está falando de pilares, vigas, né? Quando você fala assim, eu tenho um pilar 15 por 30, porque ele tem 15 de base e 30 de altura, né? Então, essa é a seção transversal, e é isso que nós vamos, teoricamente, colocar aqui, entendeu? Então, a área da seção, momento de inércia, altura da peça e distância Y, né, do centro de gravidade, que é o nosso próximo conteúdo de mecânica geral, como achar centroides de figuras planas. Dentre as propriedades estabelecidas aqui, pode ter uma propriedade qualquer, né, onde você pode colocar os valores que você tem ou achar, ou você pode estabelecer alguns parametrizados, né? Retângulo, I, seção angular, seção tipo T, seção tipo C, seção tipo Z, círculo, duplo ângulo, todas essas aqui, né? Você pode colocar lá e aí dizer qual é o tamanho que você quer e ele vai dar essas características aqui da seção transversal. O nosso terceiro vai trabalhar as condições de suporte dos nossos apoios, né? Lembrando que nossos apoios são classificados em primeiro, segundo e terceiro gênero, né? Então, está relacionado às restrições de movimento. Então, ó, livre e fixo em X, livre e fixo em Y e livre e fixo em relação à rotação no eixo Z. Então, se eu deixar restrito aqui, né, alguma coisa deles, eu começo a restringir os movimentos e eu posso aí fazer os meus apoios de primeiro, segundo e terceiro gênero. A quarta opção, nós temos as inserções de rótula, né? Lembra que o professor falou que quando a gente está trabalhando com apoios de primeiro e segundo gênero, a rotação fica livre? Então, teoricamente, funciona como uma rótula, né? Imagine nossa rótula do joelho. Então, é nesse carinha aqui que a gente consegue fazer a inserção dessas rótulazinhas na estrutura, na união entre os elementos. E aqui estaria relacionado sobre deformação, mas isso aqui fica mais para resistência dos materiais, não nos interessa por enquanto. Então, esses carinhas aqui estão relacionando as propriedades do meu material e das minhas seções, né? De certa forma física, né,
do meu material. Essas outras 5 aqui está relacionada ao tipo de carga que atua na minha estrutura, né? A primeira opção vai me dar a opção de colocar cargas e momentos pontuais, cargas concentradas e momentos pontuais, né? Então, veja aqui, ó, Fx, Fy e Mz. Então, eu posso colocar cargas em pontos específicos. A segunda vai me dar, quando eu quero colocar um par de momentos, né? Momento A, momento B, em relação a um membro, né? A uma barra especificada que eu coloquei na estrutura. Aqui vai tratar das minhas cargas uniformes, né? Distribuídas em X ou em Y, ou seja, cargas distribuídas ao longo de um elemento, né? Não são concentradas. E aqui vai dar as minhas cargas lineares, que podem variar com o passar do comprimento do meu elemento, né? Veja aqui, ó, PXI, PXJ, PYI, PYJ. Ou seja, eu posso variar em relação ao comprimento o valor dessa minha carga. Tendo só uma carga triangular, uma carga trapezoidal, enquanto essa aqui trabalha só com cargas retangulares em cima da minha estrutura. A gente vai ver melhor isso também depois que nós vermos os centroides das figuras planas. E aqui estaria características quanto à deformação devido à mudança de temperatura, né? Também não nos interessa muito, ok? E a outra parte que vai nos interessar para nossas análises está relacionado ao cálculo do esforço normal, do esforço cortante e do momento fletor, né? Dos momentos da estrutura. Lembrando que as nossas treliças, elas só trabalham como estruturas que têm forças normais, ou seja, só essa axial force aqui, certo? Então, essa é o que a gente vai utilizar aqui para entender melhor como processar as nossas treliças no F2. Em relação a essa breve explicação, alguma dúvida? Aí vocês falam assim, todas, porque eu não usei o software ainda. Isso é porque eu só fiquei falando um monte de coisa e você não usou, né? Óbvio. Eu concordo, acho que na hora da prática vai ficar mais fácil de entender. Isso, é só para vocês verem depois na gravação o que cada uma significava, certo? Então, pegando o exercício que vocês tinham feito semana passada, né, eu vou pegar aquela primeira treliça lá que nós tínhamos, com nós A, B, C, D, E e F, né, com cargas de 7, 24, 8 e 7 quilonewtons. Então, vamos lançar ela aqui passo a passo. Eu poderia lançar essa treliça aqui de forma meio livre, assim, ó. Só que isso ia me dar um pouco de trabalho, porque eu teria que ficar olhando aqui, ó, na lateral, né? Qual é o tamanho certo, tentando deixá-la o mais reto possível, né? Então ficaria meio ruim trabalhar assim. Por isso que a gente utiliza esse Keyboard Mode, né? Esse modo de teclado, né? Ele vai me liberar a poder colocar pares ordenados de cada um dos meus pontos, né? Se eu clicar aqui de novo, na inserção de membros, você vai ver que ele vai pedir, né? Ele me pede a criação de 4 pontos, né? Está relacionado à coordenada x, y do primeiro ponto inicial do membro e o x, y do segundo ponto, né? Se não tiver bem levantadinho, isso aqui pode nos complicar. Então, eu não gosto de lançar nenhuma estrutura por essa opçãozinha aqui. Eu prefiro usar uma mais simples, que é inserir nó a nó na nossa estrutura. Então, ao clicar aqui, ó, vai aparecer o nosso ponto aqui, né, coordenada do nó, que é um par ordenado x, y, certo?
Eu vou adotar o ponto D do nosso exemplo, lá de mecânica geral, como ponto origem, né, o ponto 00. Então, 0 para x, 0 para y. Vou dar um OK aqui, ó. Vai aparecer o nozinho aqui embaixo. Se você apertar a bolinha do mouse, né, e ficar segurando, a gente consegue, ó, movimentar livremente, né, e botar um zoom mais, um zoom menos, aqui a gente consegue trabalhar bem aqui a nossa estrutura. Então, clicando aqui de novo, o nosso nó A é o nó que está em relação ao D a 0,8 para cima, né? Então, 0,8 em Y e 0 em X, né? Então, se eu colocar aqui, ó, 0, o software trabalha o Sistema Internacional de Medidas e o Sistema Americano de Unidades, então ele não aceita que você coloque vírgulas. Então, quando você for separar a números decimais, a vírgula dele se transforma em ponto, então é 0,8. Então, para o ordenado 0 em x, 0,8 em y. Dei OK, ele apareceu aqui em cima, tá vendo? Vou lançar o ponto E. O ponto E é um cara que está a 1,5 a origem e a 0 a origem em relação a y. Ó, pontinho criado aqui. Nesse mesmo 1,5 em x, eu tenho um ponto que está a 0,8 em y, né? Aqui em cima. Se eu colocar 0 aqui de novo, o próximo ponto em x seria 3 e 0. E depois 3 e 0,8. Posso fechar. Oh, caramba. Vou botar o 0 aqui. Aí, apareceu. Se quiser centralizar a nossa... Tudo que você fez no desenho, né? Só apertar aqui no globinho e ele centraliza como se fosse um zoom extend do AutoCAD. Depois disso, brincar de unir pontos, né? Você desabilita o modo teclado, vem aqui no inserir membro, e aí, ó, é só ligar os pontinhos. Clicou, soltou, arrasta. Clicou, soltou, clicou, soltou. E aí, ficou a nossos elementozinhos. Próximo passo que a gente vai fazer é criar as condições de apoio, né? Então, nossos triângulozinhos aqui. Lá no apoio D, esse minha condição de apoio, né, era um apoio de primeiro gênero, que permitia movimento em X, restringia movimento em Y e permitia a rotação em torno do Z, né? Então, ele só tinha restrição em Y. Então, eu vou vir aqui do lado, ó, vou clicar em fixar em Y, certo? Você vê que ele não apareceu nenhuma opção de aplicar essa condição, né? Tem que vir aqui com o meu mouse, clicar no ponto, e aí ele vai liberar, ó, aplicar a condição de suporte no nosso selecionado. Clicou aqui, apareceu o triângulozinho aqui, um espaçozinho elevado. O próximo ponto que nós tínhamos uma condição de apoio era o nó F, e ele era um apoio de segundo gênero, então ele impedia movimento em X e em Y. Então, eu vou fixar aqui, ó, ele em X. Então, vim aqui, selecionei, criou lá o triângulozinho preso ao solo. Então, teoricamente, nós fizemos já aqui a nossa estrutura como um todo, agora eu preciso lançar as nossas cargas, né? Para lançar as cargas, nós vamos vir aqui, ó, e inserir força nos nós, né? Uma força nodal que ele chama.
E aí, vamos criar para cada uma das forças essa carguinha, né? Para cada carga lançada, eu preciso criar um valor, né? Então, a primeira que nós temos aqui, vou digitar 7 kilonewtons, apertar Enter ou aqui em Done. E aí, os 7 kilonewtons é uma força vertical que está para baixo, né? Então, você vai vir aqui, ó, ela é menos 7, né? E aí, eu preciso dizer aonde que eu vou aplicar ela. Vai ser aplicada aqui no ponto A. E também tem uma força de 7 kilonewtons no ponto C, não é isso? Então, 7 para um lado, 7 para o outro. Para criar as outras cargas, eu não posso simplesmente vir mudar aqui essa carga, porque senão eu vou mudar as características desses carinhas aqui. Eu tenho que criar uma nova carga. Então, eu vou criar aqui, ó, 24 kilonewtons, digitar esse valor, e ela é menos 24. Botei aqui no ponto B, apliquei, e a nossa outra carga é a carga de 8 kilonewtons. Então, também para baixo, menos 8. Colocamos aqui, aplicou, e ela vai surgir, tá vendo que ela tá com a setinha aqui para baixo, né? Ela não sai daqui para cá. Normal é lançamento assim do software. Teoricamente, eu lancei tudo que precisava da minha estrutura. Era isso que tinha no exemplo? Nós fizemos em mecânica? Professor, e as forças no apoio? Vai ter que colocar também aí? Não, força do apoio se chama reação. Depois, quem vai determinar isso é o software. Eu só coloco as cargas externas que estavam atuando. As respostas nas reações dependem desses valores que nós estamos colocando aqui agora. Então, em relação ao que foi passado lá na treliça, eram essas cargas que atuavam nela e essas condições de apoio, perfeito? Todo mundo que conseguiu baixar e conseguiu chegar nesse mesmo ponto aí, botar todas as carguinhas desse jeito? Quem cala consente, vou entender que conseguiram. Então, voltando para o nosso F2, eu preciso achar as forças, né, que vão nos meus elementos, né? As forças que vão nos meus elementos se chamam forças normais, né? E para descobrir quais são os valores dela, teoricamente é só apertar esse botãozinho aqui, ó, que se chama força axial, e ao clicar nele, teoricamente é para aparecer todas essas forças. Então vamos clicar aqui, e aí ele apareceu uma mensagenzinha de erro, né? Informando que nós não definimos qual tipo de material para todos os membros da nossa treliça. Ou seja, nenhum dessas barras aqui tem uma propriedade de um material, eles não sabem que tipo de material é esse. Então, para definir isso, eu tenho que vir aqui, ó, em parâmetros do material e criar um novo material, né? Vou chamar aqui de palito, né? Esse material não é aço, não é concreto e não é alumínio. Vou dizer que ele é um material genérico qualquer. E aí o software já me deu esses valores aqui pré-estabelecidos. Como a gente não conhece nenhuma característica desse material, eu vou deixar isso como padrão, certo? E nós poderíamos aplicar isso para cada membro. Poderia clicar aqui, ó, e aplicar no membro, um a um. Ou
Já que esse material todo é igual, né? Todas as barras são iguais, é do mesmo material, eu venho aqui e aplico a todos os materiais, né? Então, teoricamente, todos eles têm o mesmo valor para modo de elasticidade, coeficiente de poisson e coeficiente de dilatação térmica. Então, se eu apertasse aqui de novo, deveria aparecer as forças nos nós, né, nas barras. Só que ele vai me dar um outro erro. Ele vai dizer que nós não definimos as seções transversais para todos os membros. Então, a gente vai vir aqui, ó, em propriedade da seção. Vou pegar a nossa seção do palito, né? Ela é uma seção retangular. E vou inventar valores aqui. Vou dizer que nosso palitinho tem, vamos lá, 10 milímetros de altura. E que ele tenha 5 milímetros de 5 milímetros de espessura. Certo? Vou aplicar todos os membros também. Então, ele vai me dar características aqui de área, né? E também de momento de inércia. Isso lá para análise de estruturas vai ser de suma importância para vocês, mas por enquanto não. E aí, se eu apertar aqui, ele vai me obrigar a salvar a minha treliça, porque ele só analisa depois que é salvo. Então, vamos colocar aqui, ó, treliça 1, apertar em salvar, e aí observa que ele vai criar, né, um diagrama, a gente chama de esforço normal, né, aonde eu consigo visualizar, deixa eu mexer aqui, ó, olha que ele fica maior ou menor, né? Eu consigo ver os meus valores, né? Eu vou deixar sem o gráfico, a gente vê aqui, ó. Lá no nosso cálculo, né, nós descobrimos que a barra AB e BC tinham valores igual a zero, né? Descobrimos que as nossas barras AD e CF tinham o valor de menos 7, né? São barras comprimidas. As nossas barras BD e BF tinham o valor de menos 34. A nossa barra BE tinha um valor de 8, positivo. E as nossas barras DE e DF tinham valores de 30 cada uma delas. Foram esses valores que a gente achou lá no nosso cálculo, basicamente. Deixa isso aqui maior para vocês verem lá na tela. Foram esses valores que a gente achou? Alô? Quem fala comigo? Please. Todo mundo quieto. Todo mundo deixou só o computador, o celular aí na sala e saíram? Alô? Alguém? Foi esses valores aí mesmo, professor. Obrigado, Francimar. Quem conseguiu? Já estava ligado. Quem conseguiu baixar o softwarezinho, conseguiu achar esses valores aí também? Deu certinho para lançar? Eu ainda estou fazendo, professor. Ah, beleza, estou esperando então. Tranquilo. Professor, é que eu não peguei a aula do começo, mas eu vou baixar ali depois, tá? Mas Tranquilo. eu lembro que foi esses valores mesmo. Depois você pega a gravação, baixa o softwarezinho e tenta lançar depois, vendo a gravação pausadamente. Tá ok, é assim mesmo. Eu vou fazer o mesmo que o Francimar. Sim, senhor.
também fazer o mesmo que ele, por quê? Eu não tenho as questões aqui. Eu me perdi no começo. Mas eu entendi como é que usa. Deu para entender, tranquilo. Beleza. Hein, professor, esse software aí dá para fazer a curva de nível e salvar ela e imprimir depois? Curva de nível. Hã? É? Dá para fazer a curva Não. de nível? Né? Dá Isso é não? um não, isso é um software de estrutura, Francimar. Ele vai trabalhar estruturas bidimensionais para a gente. Curva de nível vai estar relacionado à plano e altimetria lá de topografia. E tem algum software para ele, professor? Tem, você pode usar o Revit, você pode usar o SolidWorks, você pode usar o SketchUp, tem várias coisas que você pode. Eu tenho aqui o Implot, só que ele é muito antigo. Não, Ele não, serve não, também, né? não conheço. Teria que ver com o professor José Carlos ou alguma coisa que dê para fazer isso, sei lá. Ok, professor, obrigado. Beleza? Beleza. E aí, o legal dele aqui, ó, quando a gente está mexendo nessa opçãozinha aqui, a gente consegue ver o diagrama, né? Ó, você está vendo essa parte azul subindo aqui, ó. Quando ele está subindo no gráfico é positivo, quando ele está descendo, negativo. Em relação ao 7 ali, ó, quando ele vai para cá, negativo, se fosse positivo, ele ia para o outro lado para comprovar esses valores. E aí, o mais interessante disso tudo é compreender o lançamento inicial. Vocês todos vão ter o projeto de treliça de vocês. Então, quando vocês colocarem ele no papel, tem que tirar a medida, né? Porque ele tem 1 metro e 10, né? De comprimento, 25 centímetros de altura, né? E aí vocês vão ter que lançar todas essas dimensões, né? Pegar a reguinha, né? De uma folhinha A3, eu acho, ou maior que essa, e tirar a medida real, né? Para colocar os pares ordenados de cada um daqueles nozinhos, lançar no F2 e aí sim ver quais são os valores que vocês vão ter, né? Em relação a isso, por exemplo, o que nós teríamos aqui, né? Se essa fosse a sua ponte selecionada, né? Você faria toda essa estrutura aqui, né? E lançaria, sei lá, eu quero que a minha ponte suporte 200 quilos, né? 200 quilos são 2.000 newtons ou 2 kilonewtons, né? Então, menos 2, se eu colocar aqui e aplicar naquele ponto, vai aparecer aqui, ok? Se eu pedir para fazer o lançamento desse cálculo, observa que vai aparecer que essas barras aqui não vão contribuir com nada de esforço, né? Elas só servem para garantir estabilidade dimensional, assim como essa carga do meio. Então, as barras que vão ser mais solicitadas, as barras diagonais aqui e as barras aqui de baixo. Então, aonde que eu teria que reforçar com o maior número de palitos essa minha estrutura? No caso, seria o centro delas, barra que tem ligação com o centro direto. Na realidade, é aquelas que têm valores, né? Aqui, ó, tem o 2.1 e 1.9, né? Então, são quatro elementos. Essas aqui teriam que ter mais palitos, né? Colocando 3, 4, 5 palitos. Não sei quantos vocês pretenderiam colocar, entendeu? A Então, no caso, questão, a questão é que o valor que o software vai dar, e vocês vão comprovar calculando na mão, é onde vocês devem reforçar a estrutura de vocês. É onde ela vai ser mais exigida. então, no caso, essas do lado aí que não tem nenhuma força toda nela, são mais para estética, no caso, seria Não, isso. não é estética, é para garantir a estabilidade dela. Ah, entendi. Mas ela não tem esforço nenhum. Ela não recebe esforço nenhum. Seria isso.
Mas tem que ter ela. Mas aí você não vai colocar, por exemplo, 2 palitos nela, 3 palitos. Vai colocar um palitinho só. Ah, entendi. Ela dá só estabilidade lateral, ela só dá estabilidade geral. Mas quem recebe esforço, nesse caso aqui, nesse desenho, são só essas 4 barras aqui. Beleza? Deixa eu fazer um aqui mais complicadinho, que foi, se eu não me engano, a primeira questão, exemplo 2. Ela é maiorzinha. Salvar esse aqui e criar um novo. Vou lançar mais rapidinho aqui. Professor, eu não consegui adicionar o material. Não? Vamos lá. Você veio aqui, parâmetro de material, criou um novo material, apertou no livrozinho aqui, ó. Sim, eu coloquei Criar palito. novo material. Aí se escreve qualquer coisa. Aí dá done e aperta, ó, aplicar a todos os materiais, ó. Essa opçãozinha all aqui, ó. Clica nele, ele vai aplicar a todos. Tá bom. Vê aí se vai dar certo. Se não der, pode ser que seja a outra opção, que seja a seção do material. Ele está dizendo que não, talvez não tenha sido feita. Deixa eu lançar isso aqui mais rapidinho. 0, 0. Aí depois disso vai para o quê? Para poder aparecer aqueles valores. Aperta aqui nesse Axial Force aqui, ó. Tá na tela aparecendo aí para você. Esse aqui, ó. Apareceu que deu erro. Aquela mesma mensagem que apareceu para o senhor naquela hora. Tá, lê para mim aí o que tá apresentando. O que tá escrito? É porque eu não sei ler inglês, mas tá, vou tentar aqui. Eu You também não sei. must define sections to all members. Section Properties. Aqui, ó. Tá faltando isso aqui, ó. Seção, ó. Section Properties, lá no izinho. Clica aqui em Create, bota aí, sei lá, palito. Marca a opção retângulo. Tá, done. Escreve aí qualquer coisa aí, bota 10 e 5. Beleza. Aí aplica a todos também. Aí, teoricamente, é para dar. Agora deu certo. Beleza. Valeu.
Olha lá a nossa primeira questão, a letra A da questão 2, né, pelo método das seções. Olha lá os valores que nós teríamos, né, em relação a todos os elementos calculados anteriormente. Se eu tivesse que dimensionar isso para a ponte de palito de picolé em relação a essas cargas, ó, observa que aonde que eu não deveria gastar tanto palito, né? Ó, onde eu tenho aqui, ó, menos 1,8, 1,2, 1,8, né? Aonde que eu deveria reforçar? Aonde eu tenho valores grandes, ó, menos 4,7, menos 5,5, menos 5,5, menos 4,7, as duas aqui de baixo, né? As duas diagonais aqui, essa diagonal e essa diagonal. Então, o uso do software, né, nos auxilia a entender melhor aonde os esforços vão estar mais atuantes. Pode falar, Amanda, estou escutando e vendo. Então, a quantidade de palito, se você conseguir determinar o módulo de elasticidade, o coeficiente de Poisson da madeira utilizada, né? A gente consegue calcular a tensão do material, né? Vocês lembram lá quando vocês tiveram aula de física no ensino médio e vocês tiveram o conteúdo de pressão? E aí estabelecia que para ter uma pressão, né, era a aplicação de uma força sobre uma área, certo? Perfeito, ótimo. Essa força que você está vendo aí, ó, 3, é a tensão, né, ou a pressão, o valor da razão entre a força sobre a área que vai atingir o seu elemento, certo? Por exemplo, se eu pegar esse valor aí de 3 kilonewtons, né? Esse kilonewtons, não, desculpa. 3 MPAs, que é a tensão, né? 3 MPAs é 3 vezes 10 a sexta newton por metro quadrado. Então, se você pegar essa relação, né? Deixa eu escrever isso aqui. Ó, tensão é igual a força dividido pela área. A tensão você tem, certo? Por exemplo, ali 3, né? São 3 MPAs ou 3 vezes 10 elevado à sexta potência, certo? De que unidade? Newton dividido por metro quadrado, ok? Essa é a tensão que você teria, né? Sim ou não? Sim ou não? Não, né? Estou falando coisa errada. O que você tem aqui é a força que vai atuar no seu elemento, não é isso? Mas eu vou cortar o cabelo ontem, né? Não é a tensão, desculpa. É a força que você tem, certo? 3 kilonewtons que atua nessa barra, por exemplo. Essa é a força que você tem. A área é a área que você, teoricamente, quer achar. Para saber a tensão do material, a tensão que ele resiste, por exemplo, a tração, né, nós temos que conhecer o módulo de elasticidade da madeira e o coeficiente de deformação longitudinal dela, que se chama epsilon. Aí a fórmula vai dizer assim para a gente: tensão normal
é igual à relação do módulo de elasticidade, aquele esão, vezes o epsilon, que é um ezinho grego. Deixa eu ver se eu acho aqui na internet, aí eu compartilho a tela com vocês. Espera aí. Cadê a formulazinha, gente? Deixa eu compartilhar a outra tela. Tela inteira. Aqui, Amanda, ó. A aplicação da lei de Hooke, eu tenho que a tensão normal é igual a um módulo de elasticidade, né, que é uma característica do material, vezes esse epsilonzinho aqui, que se chama a deformação longitudinal normal. Se você conseguir achar características para essa madeira, né, do palitinho de picolé, por exemplo, a gente consegue calcular qual é a tensão máxima que ela suporta a atração ou a compressão. Achando esse valor admissível, que é esse valor limite desse sigma aqui, ó, você pode colocar aí sim na fórmula que eu coloquei aqui em cima, que é força, tensão é força sobre área. A força que está atuando, você tem naquele caso ali, nesse caso aqui, que é, por exemplo, 3, né? E aí, como você tem a tensão limite, você consegue calcular por essa fórmula a seção transversal necessária para suportar essa carga, né, em relação a essa tensão limite. Com base nessa área, né, você estabelece um dos valores, ou o comprimento ou a espessura do palito, e você acha o outro valor. Como a largura do palito, teoricamente, ela já é definida, você vai ter que especificar a espessura, né, ou seja, quantos palitos vão ser necessários colar para suportar essa tensão. Na realidade, isso já é resistência dos materiais, fica um pouquinho mais complexo. Então, a ideia é só que vocês vejam o valor e reforcem aonde ela... Não, não é complicado não, é bem simples. É porque vocês nunca viram o conteúdo, né? Mas, a princípio, eu só quero já que a gente está em mecânica, é que vocês vejam o valor, né? E aonde ele é maior, é onde, teoricamente, você deveria colocar mais palitos. Quantos vocês vão colocar, aí fica a critério de vocês. É meio que empírico. Método das sessões, sim, João Paulo. Perfeito. Ó, para quem quiser olhar o projeto de ponte de palito de picolé, ó, tem um patch aí da Federal de Juiz de Fora, e aí ele explica mais ou menos o que eu tentei explicar agora. Vocês podem fazer uma leiturazinha depois para... Ó, ele está dizendo aqui, ó, que a resistência à tração do palito, deixa eu compartilhar essa tela aqui para nós dar uma leitinha junto. Ó, ele está dizendo assim, ó,
A dimensão do palito, né? Não é aproximada, ele tem 115 milímetros de comprimento, 2 de espessura e 8,4 de largura, né? A resistência à tração do palito é de 90 kgf ou 882,9 newtons. Esse valor é uma média extraída de 8 palitos, né? Pegaram 8 palitinhos e testaram lá numa máquina de tração, né? Aonde, né, resultado de uma tensão normal, aquele sigma que a gente viu ali, a tração é de 52,55 MPa. A resistência à compressão do palito, né, é de 4,9 kgf ou 48,07 newtons, né, o que resultou numa tensão normal sigma de 2,86 MPa. Então, se você tem aqui, ó, a barra, a tração, o valor da tensão dele de resistência, você pode colocar 52,55, né? É a pressão que ele aguenta quando ele está sendo tracionado. Quando ele está sendo comprimido, ele resiste a 2,86. Então, quando você for ver lá o sinal negativo, é compressão, o sinal positivo, tração. A carga que está atuando, você já tem, né? Aí no desenho, por exemplo, desse exemplo, você tem valores aí 3,8, 5, alguma coisa, e a área, aí você vai estabelecer em relação à quantidade de palitos colados. Então, ele já dá um valor médio ali que dá para a gente fazer, quanto é que daria, quantos palitos precisaria teoricamente. Deixa eu ver um exemplo aqui, vamos compartilhar ali de novo a telinha do F2. Vamos pensar aqui para 2 valores. Vamos trabalhar com menos 5,5 e vamos trabalhar com o maior valor positivo que nós temos ali, ó, 4,7, certo? Segundo o material aí, ele está me dizendo que a resistência à tração é de 52,55. É o valor máximo à tração dele. Então, vamos escrever aqui. Tensão que ele suporta a tração é de 52,55 MPa. A força que eu tenho de tração aí, no exemplo, maior que eu tenho, 4,7 kN. A dimensão do palitinho, a seção transversal dele, né, é 8,4 por 2, né? Ele tem, então, a área dele é 2 por 8,4 milímetros. Então, a área dele... Ok. Então, tensão normal, sigma, é igual a força sobre a área. O que eu quero está na área, então a minha área é igual a força sobre a tensão. Minha força é de 4,7 dividido pela tensão, 0,55. Vamos ver quanto vai dar isso aqui, 47.000 dividido para 52. Está. Isso dá 8,94 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. Minha área é igual a base vezes a espessura. Essa largura é padrão, só vai mudar a espessura.
Então, o que eu quero é a espessura. Então, espessura é igual a área dividido pela base, a largura, no caso. Então, nós temos aqui a área que eu preciso, 8,94 dividido pela largura que a gente tem, que é 8,4. Esse valor dividido para 8,4 vezes 10 elevado a menos 3. Eu precisaria, teoricamente, de uma espessura de 6 centímetros. Não, 100 centímetros, desculpa, 10 centímetros. Para esse caso, 10 centímetros. Eram alguns palitinhos. João Paulo, metade da sua treliça tem que ser calculada à mão, a outra metade você vai lançá-la no FTube e dá todo o cálculo dela. O FTube vai te ajudar a, teoricamente, a calcular toda ela, né? Ter todos os valores corretos, só que aí eu quero ver o dimensionamento de metade dela feito à mão, para ver que vocês conseguiram entender o método das seções e o método dos nós. Fazer uma mudança aqui. A carga está muito alta, deixa eu ver. Deixa eu fazer esse mesmo desenho aqui, mas para 1 metro. Zero, zero. E 1 metro. Quantas seções nós temos aqui nesse exemplo? Eu desenho, gente. Um, dois, três, quatro.
0,1097. Quatro dividido para 20,5.
Bom, se essa aqui fosse a nossa estrutura, né? Tá aqui com 1 metro, 25 centímetros de altura, para aquele mesmo desenho lá do exemplo. Vou dizer que a minha estrutura vai suportar 200 quilos, então 2 quilonewtons, e eu vou colocar aqui no meio. Definir o material. Deixa eu colocar o tamanho do palitinho de fato. Era 8,4 por 2. E aí, ó, se essa fosse a nossa treliça, olha como as barras iam se comportar. Onde teria que ser reforçado. As duas superiores aqui, a do meio, as diagonais, né?